Olá, bem-vindo a Brasil Detectores. Hoje iremos falar sobre o detector MX7 da marca White. É um detector multiuso, né? O que é multiuso? Você pode usar em diversas situações, tá? Tanto aí para a área de hobby como tesouro, né? E também na área de garimpo, tá? Só que recomendo na área de garimpo, às vezes, escolher um outro tipo de bobina para poder pegar objetos menores, né? Porque o ouro é muito pequenininho, então precisa de bobinas mais qualificadas para pegar esse ouro da natureza. Esse detector é um detector de frequência aí 14 kHz, tá? Ele praticamente é semelhante ao detector MX Sport, tá? A única diferença aí é porque ele não é à prova d'água, ele é só um detector para uso terrestre, mas a sua bobina pode entrar na água normalmente. Então, se você pode trabalhar dentro da água, com ele até aqui mais ou menos, tá? Mas tomar cuidado para não entrar dentro da água a caixa de controle ou molhar a caixa de controle. É um detector que você pode usar aí na água doce ou salgada ou em qualquer terreno. Ele vai adaptar tranquilamente, tá, ao terreno. Nós vamos falar depois aí sobre algumas funções desse detector, tá ok? A bobina aí, por ser aberta, ela é à prova d'água, tá? É uma bobina muito resistente, é um detector de peso leve, tá? Tem uma boa aparência e utiliza pilhas. Se você olhar aqui, você tira aqui, utiliza, são 8 pilhas, tá? Eu recomendo aí pilhas alcalinas, ou você comprar aí pilhas recarregáveis, né? Que alguns chamam de bateria, né? Você pode comprar aí baterias de alta qualidade para trabalhar com esse detector. Com pilhas alcalinas ele vai ter aí 40 horas de duração de serviço, tá? O MX7 tem as mesmas qualidades aí do MX Sport, tá? Então nós vamos falar aqui rapidinho, né? Mas se você quer saber um pouco mais aí sobre a programação dele, você acessa aí o MX Sport, tá? Que ali vai dar mais detalhes sobre a sua programação. Então ele tem a função aí de programas, a função Helix, né, que é para caçar relíquias. Quando se fala em caçar relíquias, você está caçando todos os objetos, né, metálicos. Então você pode aí detectar certos objetos de ferro, porque tem certos objetos de ferro como artesanato que pode ser uma relíquia e você pode encontrar, o detector vai detectar isso para você. Tem a função aí High Trash, né? Tem a função Prospecting, né? Que você pode usar para garimpo. Tem a função Pit Hunter, tá? Para praia. E tem a função aí, no caso seria Beach, né? E tem a função Wall Metal, que seria todos os metais. E por último ainda tem a função Coin e Jewelry tudo junto, né? Porque você pode caçar tanto objetos no formato de moedas, como também objetos dourados aí no formato de correntes, tá? Que seria os jewelry, né? As joias. Então, continuando, nós vamos aí falar um pouco sobre a área de pesquisa do detector. Serve tanto para esse detector MX7 como para o MX Sport. Ele tem aí um comando muito importante, que é a função SALT. Tem a função SALT e a função SAT, tá? As duas funções, a SALT é para você fazer pesquisa em áreas onde contém teor de sal, onde é salino. Então, se você vai trabalhar em áreas do mar ou algum terreno, né, salino, às vezes está molhado, é interessante você ativar aí a função SALT, né, para o detector trabalhar normalmente, porque o sal, quando molhado, ele é condutivo, então ele parece que o detector entende ele como se fosse um metal aí, muito parecido com o sinal do ferro. Por isso, muitos detectores simples, às vezes, costumam ligar aí a discriminação e eliminar alguns certos objetos de ferro para poder tentar trabalhar aí nessa região salina, tá? Então o MX Sport tem essa função SALT,
para você trabalhar em terrenos salinos ou em águas do mar, tá ok? Ainda tem a função SAT, né? A função SAT já é para regiões secas, onde a mineralização muda muito. Então, de acordo com que a mineralização vai aumentando o seu conteúdo mineral, às vezes você tem que aumentar aí a função SAT, né, para o detector trabalhar aí normalmente, né? Se você estiver trabalhando numa área mais neutra, então é importante que você abaixe a função SAT, tá ok? Porque você vai liberar mais a máquina e ele vai ter mais profundidade, porque quanto mais você exige mais do computador, do detector, né, você vai acabar perdendo um pouco na profundidade. Então lembre-se, se você vai usar em região muito mineralizada, verifica a situação da região e aumenta o SAT conforme for necessário. Se a região for mais neutra, você vai diminuindo o SAT, assim você vai ter cada vez melhor desempenho. Isso também funciona nas regiões de água salgada, tá? Tem regiões que o sal é muito forte e outras não, então você controla o SAT conforme o detector vai trabalhar de forma estabilizada, ok? Nós vamos falar um pouco aí sobre os botões de comando do MX7 da White, tá? Para ajudar você quando a gente for começar a falar sobre as funções internas aí de comando deste detector. Então, para você entrar nas partes internas, para poder aí mudar a programação do detector, a primeira parte que você tem que fazer é apertar no botão opções, tá? Você apertando o botão opções, você tem alguns segundos para poder mexer, senão ele volta normalmente a programação do detector normal. Então, quando você aperta o botão opções, né, você tem as setinhas para cima e para baixo para andar dentro das opções, né, dentro das opções de escolha do botão opção. Se você achar um comando que você precisa mudar, vamos supor aí o threshold, né? Se você quer mudar aí a função threshold, então você usa a setinha mais e menos para poder aumentar ou diminuir essa função, tá? Ainda tem aí o botão da função track, né? Que é a função track? Quando você aperta ela uma vez, né, você vai ativar a função de pesquisa automática. Ele vai fazer o rastreamento automático do solo, e quando você aperta novamente ele desliga o balanço de solo e passa a ser uma função aí sem balanço de solo automático. Você precisa a cada mudança de solo às vezes fazer o balanço do detector, tá? De forma manual. Ainda tem a função botão maior do meio, que é a função pinpoint, né? Quando você aperta uma vez, ele ativa a função pinpoint. Quando você ativa a função pinpoint, ele passa a ser um detector de não movimento. O que é isso? É porque o detector, quando ele está fora dessa função pinpoint, você precisa balançar o detector para que o metal seja detectado, porque se você parar, ele para de detectar o metal. Então, ativando essa função pinpoint, você tem capacidade de, mesmo o detector parado, ele continuar dando sinal em cima do metal. Isso é útil para você poder achar o objeto e centralizar corretamente aonde você deve cavar, para não fazer cavações erradas, como a gente vê muita gente por aí cavando erradamente porque não usa a função pinpoint corretamente. E ainda tem o botão aí, né, esse power, né, não está escrito power, mas é um botão liga e desliga do detector, tá ok? Isso, vamos falar agora sobre a função Iron GNT, né? Essa função ela é útil para as pessoas que às vezes não querem que o detector imita aquele som, né, do ferro. Geralmente o ferro dá um som mais grave, mas ele não quer ouvir o som do ferro. Então ele tem condição de ativar
essas funções aí para desligar o som do ferro, mas ao mesmo tempo ele desliga o som, mas no painel ainda vai estar mostrando a numeração dizendo que o objeto é ferro, ou às vezes até escrevendo, né? Porque o MX7, como o MX Sport, ele também escreve na terra dizendo que o objeto aí é a probabilidade de ser um ferro. Então essa função aí é justamente para isso, é para você aceitar ou não aceitar o som grave que sinaliza que é um objeto de ferro. Ainda no modo Iron GNT, essa função aí, você tem como controlar o seguinte, que quando você ativa essa função, ele acelera mais a intensidade do sinal, fazendo com que os objetos ferro, principalmente quando identifica que é ferro, aqueles ferros pequenos, ele vai dar aqueles grunhidos, tipo gruf, 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 né? Isso significa que seria um ferro, é como se o aparelho estivesse engasgando, tá? Então quando você ativar e fazer esses sons, né, sons grunhidos, é sinal que é ferro. No comando VCO, né, quando ele é ativado, ele vai fazer a função aí de aumentar a intensidade do sinal quando for aproximando do objeto, tá? Então isso é útil muito na relação para centralização do alvo, para saber onde está exatamente. Ajuda até no pinpoint nessa função aí. Então, à medida que o objeto vai aproximando do metal, o sinal vai aumentando, né, até chegar a um nível máximo. Esse nível máximo do sinal mostra que a bobina está em cima do objeto, tá? E à medida que você afasta do objeto de metal, o sinal vai abaixando. É para isso que serve essa função VCO, tá certo? Se você desativar, acaba essa função e você precisa movimentar o detector aí para poder detectar o objeto. Bom, a função aí do comando Audi Mod, quando ele é ativado, ele é muito útil aí na área de mineralização, né? E você pode colocar ele, vai funcionar muito bem na função All Metal e Prospecting, tá ok? Essa função em solo mineralizado ajuda muito você ter uma definição melhor sobre o objeto pequeno que está raso e o objeto um pouco maior assim que está fundo. Então quando o objeto é pequeno, ele vai dar um sinal forte, ele vai aumentar a intensidade do sinal, né, para facilitar você a descobrir esse metal, né? O mesmo objeto, um metal pequeno, vai dar a impressão aí de um objeto maiorzinho, porque o sinal aumenta mesmo. E já um metal que está mais fundo, né, ele vai aí ajudar você, ele vai dar um som mais como se desse mais prolongado um pouquinho, dando um pouco mais de como se fosse um volume no som, sabe? Dando um certo tipo indo um pouco mais, mostrando que é um objeto que está mais fundo, mas isso só funciona aí em locais de mineralização. Um solo neutro não vai funcionar muito bem e também não vai funcionar muito bem se você for fazer teste aéreo com o detector, tá? Então é uma função muito útil aí também, principalmente quando você acha alguns locais prováveis de encontrar algum negócio e você tem que fazer bem essa área, você pode trabalhar devagar e ativar essa função Audi Mod. A função RegVol, né, que é a rejeição aí com volume, né, do detector MX7, é muito simples, tá? Quando você ativa ele, né, e aí você pode mostrar a intensidade, então você seleciona certos objetos. Então, certos objetos você vai às vezes ouvir um sinal muito baixo ou quase praticamente ignorando esse objeto, certo? Você pode, a maioria às vezes pode ser ignorado, mas em situações, principalmente alguns objetos oxidados, às vezes pode o som abaixar ou dar aqueles grilos, né, com incerteza, né, do detector. Então, quando dá essas incertezas no som,
é sinal que é um objeto que poderia ser ignorado, mas o detector não teve a probabilidade correta para poder totalmente ignorar. Um comando muito eu gosto bastante, né, desse comando, principalmente em lugar de lixo demais, que às vezes precisa de vários tons separados. Essa função tone justamente é para isso aí. Ele tem aí 20 tons, né? Então você precisa ter um bom ouvido, né? Se você for um músico, você vai ter facilidade nisso aí. Mas ele tem 20 tons aí para você tentar separar os objetos. E você pode aí fazer a configuração. Você pode deixar o detector para ter só um tom para todos os objetos, como você pode selecionar 2 tons, né, para diferenciar 2 tons. Geralmente 2 tons seria para objetos ferro e não ferro. Também você tem a função aí do mesmo tone aí para você fazer 4 tons. Então você escolhe aí 4 tons, um tom agudo, né, para um objeto aí de prata, né, um tom mais ou menos não alto e nem baixo demais, aí para os bronze, e um tom médio aí para o ouro, né? Aí tons vai baixando, mais grave para o ferro, né? Então tem o ferro e tem outro tipo de ferro que às vezes você quer detectar. Isso você tem aí também 8 tons de escolha e até os 20 tons você pode escolher. Dá para tocar música aí, se você colocar vários metais diferentes, dá para fazer uma musiquinha. Essa função DISC, né, no detector MX7, ele, por ser um detector aí profissional, ele tem um recurso a mais do que outros detectores aí que também tem a função DISC, né, mas não tão aprimorada como o do MX7, tá? Essa função ajuda bem aí na discriminação dos objetos. Veja bem, discriminar não significa ignorar os objetos, e sim mostrar quais são os objetos que estão sendo detectados, né? Tanto por números, alguns por ponteiros, e às vezes aqui também o MX7, né? Ele também escreve aqui o nome do metal, tá? Mas o metal que está escrito vai estar em inglês para você, tá? Você tem que saber que metal que foi escrito aqui, mas ele mostra essa parte. Então ele vai emitir o som e vai sinalizar algo na tela mostrando qual a probabilidade de ser o objeto que foi detectado, né? Então essa é a função dele, discriminar. Além disso, a função discriminar faz a diferença junto com o tone, tá ligado? Viu lá que nós falamos sobre o tone? Então o tone trabalha junto com a discriminação. Ele só não vai fazer aquela função de eliminar o objeto, né? Que o eliminar o objeto seria não apresentar o som. Quando passa em cima do objeto que você não deseja, né, aí ele não emite som, é porque você eliminou aquela posição onde o objeto detectou. Aí isso é eliminar. Alguns comandos chamam isso de threshold. Aqui no nosso aqui é chamado aí ou rejeição de volume, tá certo? Essa função aí, threshold, né, ela é muito utilizada por pessoas mais profissionais que gostam aí de ouvir aqueles sons que estão mais fundo, ou detectar objetos muito pequenos, né, que às vezes não dá para alarmar o áudio, né, você precisa aí utilizar a função threshold. O threshold nada mais é que é um sonzinho de fundo, que o próprio nome threshold significa um zumbido, né? Um zumbido de fundo. Então ele fica aquele som constante. À medida que há uma oscilação no som, é uma probabilidade de ser detectado um objeto. Aí você cava, à medida que você vai cavando, aí começa a sair da função threshold e realmente aparecer o sinal do objeto. Então ele começa tipo assim, aí deu um sinalzinho, uma oscilação. À medida que você cava, o aparelho já começa aí é sinal que já houve o sinal, você já tem a certeza que é realmente um objeto.
Isso é muito utilizado aí por profissionais, essa função threshold. Outras pessoas que não têm costume, ou às vezes está começando, essa função pode até perturbar o ouvido, né? E a pessoa às vezes que não está preparado pensa que o detector está com defeito. Então, nos casos é melhor baixar o sinal do threshold. Ele ainda tem a função aí de controle do volume, né? Então o próprio nome fala, o volume você pode aumentar o sinal como abaixar. Agora ele tem algo interessante, que junto com o volume é como se fosse um compressor com ele, porque mesmo se você abaixar um volume, na hora que você detectar um objeto com um sinal que seria muito baixo, ele vai aumentar para você e você não vai perder o objeto por volume estar baixo. Isso aí geralmente é bom usar essa função quando você está em lugar de muito lixo e às vezes fica uma latinha, alguma coisa, são objetos grandes que estão próximos, e se você tiver com um volume muito alto, vai ficar perturbando o seu ouvido, com sons muito altos aí no seu ouvido. Então você abaixa o volume e procura aí ouvir mais levemente, porque de qualquer forma você não vai perder o sinal. Mesmo que o sinal seja com som fraco, ele vai pegar esse som e aumentar a um nível ali considerado onde que você colocou o volume. Ele ainda tem a função reset, né? Essa função é muito importante para pessoas que às vezes mexem demais no detector e o aparelho começa a apresentar uns comportamentos meio estranhos e a pessoa às vezes começa a entrar num desespero e até liga para a assistência técnica autorizada para tentar resolver a situação do detector, mas basta simplesmente você aí entrar dentro dessa função reset e apertar o botão centralizado do alto, esse botão grande que é o pinpoint, né, aqui no detector, e ele vai resetar o seu detector, ou seja, voltar a configuração do detector ao modo que saiu de fábrica, tá certo? Então, se você bagunçou o seu detector, você utiliza essa função para reiniciar tudo novamente. A função Light, né? Essa função aí, ela tem a função sobre o painel de controle para você trabalhar em locais onde a luminosidade está baixa, né? Então, à medida que vai escurecendo, às vezes fica difícil você olhar as coisas na tela, você pode entrar nessa função e escolher a intensidade da luminosidade que você quer que apresente aí no seu painel, para você ter facilidade de verificar tudo que está ocorrendo aí no painel de controle do MX7. A função FRAC, ela é muito interessante também, essa função, ela é muito utilizada aí quando você está trabalhando perto de outros detectores com mesma frequência, que às vezes está incomodando no seu detector. Então, se isso estiver incomodando, você entra nessa função FRAC, né, que seria frequência, e muda o canal de frequência para você poder trabalhar melhor com o seu detector, sem perturbar você e o seu amigo que está com detectores de mesma frequência. Bom, tá aí tudo aí sobre o detector MX7, tá? Se você quiser saber mais alguns detalhes, entre em contato conosco que nós teremos aí para te ajudar, tá certo? Não deixe de dar o seu like aí, se inscreva no canal, tá? E dê o seu sininho aí, isso aí, sininho? Ative o seu sininho.